Você já contrariou alguém de propósito? Você já assistiu Homem de Ferro? E aí, gente, Luiz da Opinião aqui, dessa vez falando sobre Turma da Mônica Jovem 29 e 30, o mundo do contra. Essa ediçãozinha aqui que começou, o pessoal do chipamento começou a aumentar ainda mais, essa edição que teve muitas referências de Homem de Ferro 2. Então, vamos lá. Bem, gente, nessa saga aqui vai mostrar o cotidiano do Contra, como que é a vida dele, por que ele contraria tantas coisas, por que ele acha as coisas tão chatas. A primeira parte aqui começa com ele no cinema, assistindo junto com o irmão dele, o Ningos, assistindo o filme do Armadura Dourada, que é praticamente a referência aqui básica do Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro no ano de 2010, que foi o ano que lançou essa edição aqui, tava no auge lazarento, tava muito foda o hype sobre o Homem de Ferro, porque o filme tinha saído, acho que foi em março, a edição aqui saiu em dezembro. E aí o hype foi muito grande, e o Homem de Ferro foi um sucesso enorme de bilheteria, na época era o Homem de Ferro 2 que estava saindo. E essa edição aqui fez uma paródia fazendo meio que assim, todo filme de super-herói é a mesma coisa. Todo filme de super-herói, o cara ganha poder, tem o vilãozinho chato, tem a mulher que ele protege, o cara sequestra a mulher e sempre no final o super-herói vai lá e salva a mulher e vence o vilão no final. É sempre a mesma coisa, esse é o maior questionamento da vida do Contra. Ele odeia o mesmo clichê. E para você ter uma base do tamanho da referência que foi em cima do Homem de Ferro, basta você ver esse personagem aqui. Ele é o Tonho Eustácio, que é praticamente a referência do Tony Stark, beleza? E o ator que interpreta ele na edição é um tal de Roberto Daniel Jr. Em Homem de Ferro, o ator que interpretou o Homem de Ferro foi o Robert Downey Jr. Então a referência tá na cara, né, gente? Dá pra vocês perceber. E essa primeira parte aqui vai ser o do Contra naquela neura, assim, não, essa empresa tá fazendo isso pra ganhar mais dinheiro. É claro, né, cara, a empresa que faz filme faz isso pra ganhar dinheiro. Então ele conseguiu meio que ligar uns pontos aí que a empresa era uma empresa que fazia armas antigamente, depois ela mudou pro ramo cinematográfico. E aí ele ligou assim, eles estão fazendo essas armaduras aqui, que são essa armadura aqui, pra poder as pessoas dominarem o mundo, coisa e tal. Eu achei meio forçado essa parte aí. Mas o do Contra conseguiu ligar uma conspiração aí. Então ele foi atrás de tentar provar isso. Na mente dele ele achava assim, eu tô só sendo contra essas coisas, então isso não vai ser verdade. E ele se surpreende bastante, cara, quando ele descobre que aquilo é verdade, mano. Ele fala assim, o quê? Eu tava certo? Isso foi uma coisa que me surpreendeu, porque o do Contra ele sempre teve meio que certeza das coisas que ele fazia. Ele fazia as coisas do Contra, mas tipo, ele tava certo na maioria das vezes dele, e ele tinha certeza. Dessa vez aqui eu achei estranho porque ele não tinha certeza da coisa, entendeu? E tipo, o do Contra ele encontra a Mônica, ele conversa com a Mônica, ela é fã pra caramba do ator aqui atrás. Ele conversa com o Cebola admite que ele também não gosta do filme do Armadura Dourada, ele não curte o ator. Cara, foi uma parte que ficou assim, então por que você tá fazendo isso, Cebola? Todo mundo fica legal porque ele fala assim, pra poder conquistar a Mônica adora o cara, então ele faz tudo o que é possível pra poder ficar do lado da Mônica. Isso foi legal também. E também tivemos a parte da Magali, a Magali tava pouco se lixando porque o do Contra tava fazendo, então não teve tanta importância. Só que ele encontra o Cascão, cara, o Cascão, na parte do Cascão foi uma das melhores partes. Temos o maior discurso geek, nerd, do jeito que você prefere falar melhor, que tivemos em Turma da Mônica Jovem, que foi o do Contra falando assim, todos os super-heróis são clichê, todos são a mesma coisa, sempre é a mesma coisinha, tem a heroína, é tudo aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, né? Sempre tem as mesmas coisas. Aí o Cascão ficou pé da vida, falou assim, não, o Cosmo Guerreiro é isso, o Armadura Dourada é diferente, coisa e tal. Mano, foi umas 4, 5 páginas os dois discutindo, sem contar que a Cascula também tava babando ovo pro ator aqui. O do Contra tentou zoar o Cascão também começou a babar ovo pro ator. O do Contra fechou a conversa e falou assim, não dá pra discutir desse jeito. Mas cara, foi uma parte muito legal e você vê que o Cascão, ele é um cara muito geek, mano. A gente já sabia isso, mas foi legal. E uma das coisas que eu acho que deixa os cebônicos mais irritados, né, cara, é porque nessa história aqui, a Mônica apoia o do Contra. Porque se fosse o Cebola fosse contra o atorzinho aqui, mimadinho, coisa e tal, a Mônica esculhambava o Cebola, ela batia no Cebola, meio que aconteceu isso nessa edição. Mas o do Contra foi contra o cara. A Mônica, normalmente contra qualquer menina, ela desceria o cacete e falasse, não, meu ator, você não fala mal.
ela discute um pouco com o do contra, mas ela não bate, não ousa, ela ainda apoia ele, ela tenta ajudar ele aí, o cara invadir a mansão do ator. Cara, aquela parte ele fica, porra mano, você gosta mesmo do contra? Se confessa logo, para de graça aí, você fica com putaria com o Cebola, você fica de graça aí, mas quando é o do contra, você vai lá e ajuda. Isso que eu comecei a achar meio estranho nessa parte, né cara? Porque normalmente a Mônica desceria o cacete em qualquer um. E pra você ter ideia, a Mônica até força o Cebola a fazer um plano pra entrar na mansão desse cara aqui. Ela força o Cebola a fazer um plano pra ajudar o do contra, cara. Você tem noção de como isso aqui foi muito estranho? Muito estranho. E aí temos finalmente a parte 2, essa parte 2 aqui que, na minha opinião, foi meio estranha, porque a primeira vez que eu li ela, lembra que minha primeira edição foi a edição 25, que eu falei lá no vídeo da edição 25, que tá aparecendo aqui? Então, quando eu fiz esse vídeo, quando eu comprei a Turma da Mônica Jovem 25, veio as duas, veio a 25 e a 30, eu não tinha lido a 29. Então foi muito estranho pra mim ler a 30 direto assim, sem entender nada da parte de trás. E eu fiquei anos e anos perdidos naquela história, até que recentemente eu comprei a edição 29, certo? Tá tudo bem. Mas vamos à parte da edição 30. A edição 30 que foi uma parte muito estranha, tipo, o ator revelou todo o plano do mal que tinha lá pra fazer as armaduras venderem, o pessoal do poder militar, não sei o que. Eu não vejo lógica nisso. Mas continuando, nessa edição aqui o do contra não consegue provar pra Mônica que ele falou com o ator, coisa e tal. Então a Mônica fica muito brava com ele e ele perde completamente a credibilidade com ela. E ele fica meio que a edição inteira meio que mal com ela não quer conversar com ele, coisa e tal. Ela até vai na entrevista, no negócio de autógrafo com o Tony Eustácio lá, junto com o Cebola. E o do contra fala assim, ele tem uma conversa muito legal com o irmão dele, com o Nimbus. E o do contra ele resolve fazer o que ele quer fazer mesmo. Ele vai provar pro cara, ele tem que contrariar tudo que ele já contrariou, cara. E aí você vê o do contra sendo o maior fã da história do Tony Eustácio. Esse nome é muito estranho pra mim. Ele sendo o maior fã, ele todo vestido, eu quero autógrafo e não sei o que. Cara, aquela parte ali foi muito estranha, eu queria ver isso aí, a animação ia ficar muito exagerado. Mas cara, aquela parte ali você vê e aí os seguranças vão atrás dele, você vê um pouco como que é esse ramo da indústria, você não pode furar fila. Isso é o certo também, né cara? Mas o do contra meio que exagerou ali, ele contrariou até demais as suas ideias. Bem, no fim dessa edição aqui o do contra ele finalmente veste a roupa da armadura dourada, você vê que na capa ele tá meio que fazendo estilo like a Superman. E ele veste a roupa da armadura dourada, ele perde o controle, mas junto com o Tony Eustácio, os dois salvam as pessoas que estavam lá. O Cebola ia morrer naquela parte ali, eu acho. Mas ficou muito legal aquela parte ali, ele meio que vira um super-herói. E você vê o potencial de uma roupa daquela, você vê que uma roupa daquela é perigosa pra vender pro público, né cara? E eu não acho que exista uma armadura daquela atualmente, nem mesmo depois de ter saído o filme do Homem de Ferro, eu não acredito que exista uma armadura naquele tipo ali, daquele poder militar. No final da edição, o Tony Eustácio finalmente resolve tudo, ele admite que a empresa estava fazendo aquilo para vender armadura e não sei o que, e tinha meio que aquele plano de dominar o mundo, esse plano muito estranho que eu não entendo até hoje, né cara? Se você vai dar poderio militar para as pessoas, você não vai ter poder militar. Tá legal que você pode ter até poder militar, mas você está dando poder militar para as outras pessoas, talvez você teria que usar essas armaduras como um exército para poder dominar o mundo. Eu acho que seria melhor, né? Não dar armadura, não vender armadura para as pessoas. Mas eu não escrevi essa história. E vale lembrar, gente, que também o Tony Eustácio, esse carinha aqui, na edição 50 ele faz meio que uma ponta. A Mônica sempre foi cheia de ciúme com a Irene, coisa e tal. E na edição 50 esse cara casou com a Irene. Esse cara teve um filho com a Irene, gente. Pra vocês, né? Eu não considero o futuro da edição 50, mas pra quem considera, eu ainda vou fazer a edição 50, beleza? Mas pra quem considera, a gente, ele aparece na edição 50, ele virou ele tá fazendo mais filmes e mais filmes, ele virou um ator mais famoso ainda. E ele casou com a Irene, gente. Pra vocês que querem saber o que aconteceu com a Irene, tá legal que a Irene gosta do Luca, né? Mas no futuro, quem sabe, eu não considero a edição 50. No fim dessa saga, tudo acaba bem. E uma das coisas mais estranhas de todas, cara. A Mônica pede o do contra em namoro. E se dividiu opiniões de docônicos, cebônicos. Os cebônicos ficaram pé da vida por culpa da Mônica que ela pediu ele em namoro, não sei porquê. Eu não entendi o porquê. Tá legal que ele tava certo sobre o plano do mal, coisa e tal. Mas isso não é motivo para pedir uma pessoa em namoro. Os docônicos ficaram pé da vida porque o do contra recusou.
Tá legal que ele fala. Na última página, foi uma página muito interessante porque ele fala assim, o que a gente não faz pelos nossos princípios, e mostra o DC chorando, cara. Nessa parte aqui eu até gostei. Mas, gente, eu não sei, mano. O pessoal tava com medo, disse, não, eu não vou fazer isso, coisa e tal. E o legal é que nessa página que eu acabei de mostrar pra vocês, mostra a Mônica falando assim, eu não entendo esses garotos. Eu acho que seria o contrário, seria melhor algum garoto falando isso, eu não entendo essas garotas. Pelo menos é a minha opinião, né, gente? Este arco passa uma mensagem boa, principalmente no fato de todo mundo ficar adorando e idolatrando uma série nova, um filme novo, que na maioria das vezes sempre tem os mesmos elementos, sem inovar, só aumentando os efeitos especiais e pegando atores mais bonitos, atores mais novos e atores mais famosos. Mas tá legal, sempre tem exceções que podem inovar e merecem o posto que recebem, sendo um dos melhores filmes da história. E é isso, gente, muito obrigado por ter visto esse vídeo, não deixe de dar joinha aí embaixo, se inscrever no canal também, curtir a nossa página no Facebook, por favor, não esqueçam lá. Sempre você vai ter atualizações diretas lá e as coisas melhores do canal vão estar aparecendo sempre na página do Facebook. Não deixe de dar o joinha, se inscrever e... Beleza, então falou e tchau!